A campainha soou como um trovão na noite fria de 31 de outubro. Pedro, com o coração acelerado, ajustou a capa de vampiro do filho Tomás, que pulava de excitação ao seu lado, fantasia de pirata completa com tapa-olho e espada de plástico. Doces ou travessuras, gritou o menino de 8 anos, e quando a porta se abriu, o mundo de Pedro parou. Do outro lado estava Miguel. O mesmo Miguel que ele não via há 15 anos. Os olhos castanhos profundos, o sorriso hesitante que agora se transformava em choque puro. Miguel segurava uma tigela de doces, vestindo uma camisa simples, mas para Pedro era como se o tempo tivesse voltado atrás. Pedro, murmurou Miguel, a voz rouca, quase inaudível sob o barulho das crianças na rua. Pedro sentiu as pernas fraquejarem. Naquele instante, todas as memórias voltaram como uma onda violenta, os beijos roubados na praia da Costa da Caparica, as promessas sussurradas sob as estrelas de Sintra, o amor intenso que tiveram aos 18 anos, até o dia em que tudo desmoronou por causa da família de Miguel, pelo medo, pela pressão social que os separou para sempre. Tomás puxou a manga do pai. Pai, ele não vai dar doces. Pedro piscou, tentando voltar à realidade. Boa noite. Nós estamos pedindo doces. Miguel recuperou-se primeiro, forçando um sorriso trêmulo. Claro, claro. Olha só que pirata feroz. Entregou um punhado generoso a Tomás, mas os olhos não saíam de Pedro. Vocês moram por aqui. Acabamos de nos mudar para o bairro de Alfama. Apartamento pequeno, mas perto da escola do Tomás. Pedro tentou soar casual, mas a voz traía o tremor. Miguel assentiu devagar. Eu comprei esta casa há uns anos. Sozinho. A palavra, sozinho, pairou no ar como uma confissão involuntária. Tomás agradeceu animado e já corria para a próxima porta. Pedro hesitou na soleira. Foi bom te ver, Miguel. Pedro, espera. Miguel baixou a voz. Podemos conversar? Só um minuto. O coração de Pedro disparou. 15 anos de silêncio, de dor guardada, de uma vida construída sobre a ausência daquele homem. Ele havia se tornado pai solteiro depois de uma relação breve com uma amiga que decidira ser mãe, mas que depois optara por viajar pelo mundo, deixando Tomás com ele. Pedro criara o filho sozinho, enfrentando olhares, comentários, a solidão de ser gay num país que, apesar de progressista, ainda carregava bolsões de preconceito. Não sei se é uma boa ideia, respondeu, mas não se mexeu. Por favor. Só saber como você está. Tomás chamou de longe. Pedro acenou que ia já. Amanhã. Café na praça, às 10. Miguel sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez. Estarei lá. Naquela noite, Pedro mal dormiu. Deitou Tomás, contou história, mas a mente estava em 2010, quando Miguel escolhera a família conservadora, o futuro normal, e o abandonara com uma carta covarde. Não posso, Pedro. Meu pai nunca aceitaria. Desculpa. Ele chorara semanas. Depois, jurara nunca mais se apaixonar. Mas agora Miguel estava ali, a poucas ruas de distância. No dia seguinte, o café na Praça do Comércio estava banhado pela luz suave do inverno que se aproximava. Pedro chegou cedo, nervoso, Tomás na escola. Miguel já esperava, com 2 cafés na mesa. Sentaram-se. O silêncio inicial era pesado. Você está lindo como sempre, disse Miguel, curando logo em seguida. Pedro riu amargo. Envelheci, Miguel. E você? O que aconteceu nesses anos todos? Miguel suspirou. Casei. Com uma mulher que meus pais aprovaram. Durou 5 anos. Sem filhos. Divorciei-me há 3. Eles nunca souberam o motivo real. Ainda não sabem. Sobre mim. Você ainda está no armário. Com a família, sim. No trabalho, alguns sabem. Sou arquiteto, restaurei casas antigas aqui no centro. Vivo sozinho desde então. Pedro sentiu uma pontada de raiva antiga. E eu? Depois que você me deixaste, eu reconstruí tudo sozinho.
Enfrentei o mundo sendo quem sou. Criei o Tomás sendo gay assumido. Miguel baixou os olhos. Eu fui covarde. Tinha medo de perder tudo. Meu pai ameaçou deserdar-me se nós continuássemos. E você escolheu ele. Não mim. Escolhi o medo. E me arrependo todos os dias. A conversa fluiu então, lenta, dolorosa. Falaram do passado, das saudades, das noites em que cada um pensara no outro. Pedro contou sobre Tomás, sobre como o filho era sua luz, sobre as dificuldades de ser pai solteiro gay em Portugal, onde a lei permite casamento e adoção, mas os olhares nas escolas, os comentários dos avós de colegas ainda doíam. Miguel escutava, olhos úmidos. Queria ter tido essa coragem. Quando se despediram, Miguel tocou levemente o braço de Pedro. Podemos nos ver de novo. Pedro hesitou, mas o coração já respondia. Sim. Nas semanas seguintes, os encontros tornaram-se rotina. Cafés, passeios pelo Tejo, jantares simples na casa de Miguel. Tomás adorava o tio Miguel, que contava histórias de arquitetura e levava o menino a ver obras antigas. Pedro sentia o amor antigo renascer, mais maduro, mais profundo. Miguel parecia mudado, disposto a enfrentar o passado. Mas o conflito espreitava. Uma noite, após deixar Tomás com a babá, Pedro foi à casa de Miguel. Conversavam no sofá quando Miguel se aproximou, os lábios quase se tocando. Posso? Sussurrou. Pedro assentiu, e o beijo veio, doce, carregado de anos de espera. Naquele momento, pareceram curados. Mas o telefone de Miguel tocou. Era o pai, idoso, doente, querendo visitá-lo no Natal. Miguel empalideceu. Ele quer ficar aqui uns dias. Pedro sentiu o medo antigo voltar. E você vai contar? Não sei. Ainda não. A dúvida instalou-se. O Natal aproximava-se como uma nuvem escura no horizonte claro que havia sido as últimas semanas. Miguel adiava a decisão, enquanto Pedro sentia a insegurança crescer como uma ferida reaberta. Você ainda tem medo dele, disse Pedro uma tarde, enquanto caminhavam pelo Parque das Nações, Tomás correndo à frente com um balão. Miguel parou. Tenho. Ele está doente, Pedro. Câncer. Os médicos deram poucos meses. Não quero que os últimos dele sejam de rejeição. E os meus últimos 15 anos? Foram de rejeição por causa dele. Miguel segurou as mãos de Pedro. Eu sei. Estou tentando. Só me dá tempo. Pedro queria acreditar, mas o passado gritava. Enquanto isso, a amizade com Tomás aprofundava-se. Miguel levava o menino ao oceanário, explicava os edifícios de Expo 98, e Tomás perguntava inocente, por que o tio Miguel não vem jantar em casa. Pedro sorria forçado. Um dia. A verdade era que Miguel ainda não se assumira publicamente. No bairro, as pessoas começavam a notar os dois juntos. Alfama é pequena, fofocas correm. Uma vizinha idosa comentou com Pedro no mercado, vi você com aquele arquiteto bonito. Cuidado, homem com filho. As pessoas falam. Pedro respondeu firme, falam o que quiserem. Eu sou quem sou. Mas dentro, doía pela fragilidade de Miguel. O ponto de ruptura veio numa noite chuvosa de dezembro. Miguel ligou desesperado. Meu pai chega amanhã. Preciso que a gente se afaste uns dias. Pedro sentiu o sangue gelar. Afasta. Como assim? Só até ele ir embora. Não quer confusão. Confusão. Eu e o Tomás somos confusão para você. Não é isso. Por favor, entende. Entende perfeitamente. Você ainda escolhe ele. Como sempre. Desligou o telefone, lágrimas quentes no rosto. Na manhã seguinte, Miguel apareceu na porta de Pedro. Desculpa. Eu errei. Não quero perder você de novo. Pedro, olhos vermelhos, deixou entrar. Então assume. Para ele. Para o mundo. Miguel tremia. Hoje ele chega.
Vou contar. Pedro abraçou-o, eu estarei aqui. O pai de Miguel, Sr. Antônio, chegou de táxi do Porto. Idoso, magro, olhar severo. Miguel recebeu-o com nervosismo visível. Jantaram os três, Miguel convidara Pedro e Tomás para não levantar suspeitas, mas a tensão era palpável. Sr. Antônio observava Pedro com desconfiança. Você é amigo do meu filho há quanto tempo? Desde adolescentes, respondeu Pedro calmamente. O velho franziu o senho. Adolescentes. Época complicada. Tomás, inocente, salvou o momento contando sobre a escola. Após o jantar, Tomás dormia no quarto de hóspedes. Pedro ajudava na cozinha quando ouviu vozes altas na sala. Pai, preciso te contar uma coisa. O quê, Miguel? Essa história com esse homem. Eu vejo como vocês se olham. Miguel gelou. Como sabe? Sou velho, não burro. Desde miúdo você era diferente. Sempre soube. Mas casei você para consertar. Pedro entrou na sala, coração na boca. Consertar, repetiu Pedro. Ser gay não é doença, Sr. Antônio. O velho virou-se, furioso. Cala-se. Você destruiu meu filho uma vez, não vai de novo. Miguel levantou a voz pela primeira vez. Não, pai. Você destruiu. Com sua pressão, suas ameaças. Eu amava o Pedro. Ainda amo. Escolhi mal na época por sua causa. Silêncio pesado. Sr. Antônio empalideceu. Você. Prefere isso a uma vida normal? Essa é a minha vida normal. Ser quem sou. Com Pedro. Com o filho dele que adoro. O velho sentou-se, mãos trêmulas. Vou morrer sabendo que meu filho é, assim. Miguel ajoelhou-se ao lado dele, vais morrer sabendo que teu filho é feliz. Finalmente. Lágrimas correram no rosto do velho. Não disse mais nada aquela noite. No dia seguinte, Sr. Antônio pediu para falar com Pedro sozinho. Eu errei. Muito. Vi meu filho sofrer todos esses anos, casado infeliz. Culpei você, mas era eu. Pedro assentiu, emocionado. Ele te ama, apesar de tudo. Eu sei. Agora vejo. Não foi uma aceitação imediata, mas um começo. O Natal foi estranho, mas com momentos de trégua. Sr. Antônio observava Miguel brincar com Tomás, e algo amolecia em seu olhar. Mas o conflito maior ainda viria. Janeiro trouxe frio cortante e uma calmaria aparente. Sr. Antônio voltou ao Porto para tratamento, prometendo voltar, para conhecer melhor o miúdo, referindo-se a Tomás com voz menos áspera. Miguel e Pedro aprofundavam a relação. Passeios de mão dadas pelas ruas de Belém, beijos discretos sob a torre, planos tímidos de futuro. Miguel começou a se assumir no trabalho, contando a colegas próximos. A maioria apoiou, Portugal mudara muito desde 2010. Mas nem tudo era perfeito. A mãe de Tomás, Sofia, que vivia na Austrália, anunciou que voltaria a Portugal por uns meses. Queria ver o filho. Pedro contou a Miguel, apreensivo. Ela sabe de nós? Perguntou Miguel. Sabe que sou gay. Sempre soube. Mas nunca trouxe ninguém para a vida do Tomás. Sofia chegou em fevereiro, bonita, aventureira, cabelo curto tingido de azul. Abraçou Tomás com lágrimas, e o menino, embora confuso no início, logo se encantou com os presentes e histórias de cangurus. Jantaram os quatro juntos, Pedro, Miguel, Sofia e Tomás. Sofia observou Miguel com curiosidade. Então você é o famoso primeiro amor que o Pedro nunca superou. Pedro corou. Miguel riu nervoso. Algo assim, respondeu Miguel. Sofia sorriu genuína. Fico feliz por vocês. Tomás precisa de figuras masculinas estáveis. Mas à noite, sozinha com Pedro, Sofia confessou, eu pensei em voltar de vez. Talvez. Tentar de novo como família. Pedro gelou. Sofia, nós nunca fomos um casal de verdade.
Foi um acordo para ter o Tomás. Eu sei. Mas vejo você feliz com Miguel, e sinto saudade do que poderia ter sido uma família tradicional. Tradicional não é sinônimo de feliz. Olha o que aconteceu com o Miguel no casamento dele. Sofia suspirou. Talvez. Só não quero perder meu filho. Nunca vai perder. Mas minha vida é com Miguel agora. A tensão ficou no ar. Enquanto isso, Miguel recebia más notícias. O pai piorara subitamente. Internado no Porto. Miguel viajou imediatamente. Pedro quis acompanhar, mas Miguel pediu espaço. É coisa de família. Pedro respeitou, mas doeu. Dias sem notícias. Miguel ligava pouco, voz cansada. Quando voltou, estava destruído. Ele morreu. Sem me perdoar totalmente. Pedro abraçou-o forte. Ele começou a perdoar. Você viu nos últimos dias. Miguel chorou como criança. O funeral foi pequeno. Pedro foi, com Tomás. Alguns parentes olharam torto, sussurraram. Uma tia de Miguel abordou Pedro: você é o culpado por tudo isso. Miguel defendeu feroz: não. O culpado foi o preconceito que ele carregou a vida toda. A tia calou-se. Após o funeral, Miguel herdou a casa do pai no Porto e uma carta. Nela, Sr. Antônio escrevia: filho, errei feio. Vi-te feliz com o Pedro nos últimos dias. Queria ter dito em vida: sê feliz do teu jeito. Desculpa. Miguel chorou lento para Pedro. A cura começava. Mas Sofia complicava. Ela começou a passar mais tempo com Tomás, levando-o a passeios sem avisar Pedro, questionando horários. Quero mais custódia, anunciou uma noite. Pedro sentiu o chão sumir. Você viaja o mundo há anos. Agora quer isso. Quero dar estabilidade ao Tomás. E longe de influências. Influências. Você quer dizer o Miguel? Sofia baixou os olhos. Não sei se é o melhor ambiente. Pedro explodiu. Ambiente. Amor, respeito, dois adultos que se amam cuidando dele. Melhor que uma mãe ausente. A briga foi feia. Sofia chorou, pediu desculpas, mas o dano estava feito. Tomás ouviu tudo, escondido. Depois perguntou a Pedro: a mamã não gosta do tio Miguel? Pedro abraçou o filho. Ela está confusa, meu amor. A situação escalou. Sofia consultou o advogado. Pedro entrou em pânico. Perder Tomás. Impensável. Miguel apoiou: vamos lutar juntos. Mas o medo corroía. O processo de custódia começou lento, burocrático. Audiências marcadas para abril. Pedro mal dormia. Miguel estava ao lado, firme. Sofia parecia arrependida, mas pressionada pela família dela, conservadora do interior. Eles dizem que um lar com dois homens não é adequado, confessou ela numa mediação. Pedro rebateu: Portugal reconhece famílias assim há anos. Tomás é feliz. O juiz parecia progressista, mas nada era garantido. Enquanto isso, a relação de Pedro e Miguel aprofundava-se na adversidade. Noites conversando até de madrugada, planos de adoção futura, sonhos de viagem os três juntos. Miguel sugeriu: casa comigo. Pedro chorou de emoção. Sim. Mas primeiro resolvemos isso. Tomás, sensível, perguntava pouco, mas desenhava a família. Ele, o pai, o tio Miguel e até a mamã às vezes. Uma audiência crucial aproximava-se. Na véspera, Sofia ligou chorando. Podemos conversar? Sozinhos. Encontraram-se num café encheado. Eu errei, disse ela. Vi o Tomás falar de vocês dois com tanto carinho. Ele ama o Miguel como um segundo pai. Não quer tirar isso dele. Pedro respirou aliviado. Então desiste. Sim. Quero acordo amigável. Visitas longas quando eu estiver em Portugal, mas custódia principal contigo. Abraçaram-se, chorando.
A ameaça dissolveu-se. A vida parecia enfim sorrir. Mas o destino reserva sempre curvas. Em maio, Miguel recebeu uma proposta de trabalho irrecusável: restaurar um palacete histórico no Brasil, contrato de 2 anos no Rio de Janeiro. É o projeto da minha carreira, confessou a Pedro, angustiado. E nós? Venham comigo. Tomás tem escola. Eu tenho trabalho na editora gráfica aqui. O dilema era cruel. Miguel hesitava. Não quero perder vocês de novo. Pedro sentiu o medo antigo. Não vai. Encontramos solução. Discutiram semanas. Miguel quase recusou a proposta. Mas Pedro, amadurecido, disse: vai. 1 ano. Nós visitamos nas férias. Depois decides se renovas. Miguel chorou. Você é incrível. Partiu em junho, coração partido. A separação foi dolorosa. Chamadas diárias, vídeos, saudades imensas. Tomás contava os dias no calendário. Pedro sentia o vazio, mas orgulho. Cartas, mensagens românticas, planos. Mas a distância testa. Miguel conheceu colegas no Rio, saía mais, contava animado. Pedro sentia ciúmes bobos, inseguranças. Uma noite, Miguel confessou: um colega, brasileiro, gay, tem se aproximado. Pedro gelou. E você? Recusei. Só amo você. Mas a semente da dúvida plantou-se. O verão passou lento. Pedro e Tomás viajaram ao Brasil nas férias escolares de Tomás. Rio era vibrante, caloroso. Miguel recebeu-os no aeroporto com flores e lágrimas. Dias maravilhosos, Copacabana, pão de açúcar, churrascos, Miguel mostrando o palacete em restauração. Tomás encantou-se com as praias. Noites, Pedro e Miguel redescobriram o corpo um do outro, conversas profundas. Quero voltar no fim do contrato, disse Miguel numa noite na varanda com vista para o mar. Pedro beijou: quero você aqui, conosco. O colega brasileiro, Rafael, apareceu num jantar de equipe. Bonito, simpático, olhar insistente em Miguel. Pedro sentiu o ciúme queimar. Depois, discussão. Ele gosta de você. E eu recusei várias vezes. Mas você gosta da atenção. Não. Só de você. A briga foi a primeira séria. Pedro voltou a Portugal mais cedo, magoado. A distância piorou. Ligações rarearam. Miguel imerso no trabalho, Pedro na rotina. Em outubro, Miguel anunciou: renovaram o contrato. Salário dobrado. Pediram mais 1 ano. Pedro sentiu o mundo ruir. E nós? Eu. Aceitei. Silêncio. Você escolheu a carreira. De novo. Não é assim. É temporário. Como o armário era temporário. Miguel chorou do outro lado da linha. Não compara. Pedro desligou. Semanas sem falar. Tomás perguntava pelo tio Miguel, triste. Pedro afundou em trabalho, amigos. Sofia, agora aliada, ajudava com o filho. Em novembro, surpresa, Miguel apareceu na porta, bagagem na mão. Demiti-me. Não aguento mais sem vocês. Pedro chorou nos braços dele. Desculpa. O medo de perder a oportunidade era grande, mas perder vocês é pior. Reconciliação intensa. Miguel voltou de vez. Compraram casa maior juntos em Lisboa, com jardim. Tomás ganhou quarto novo e 2 pais. Planejaram casamento civil simples. Mas o último teste veio. A tia conservadora de Miguel, aquela do funeral, espalhou rumores no bairro antigo, que Miguel abandonara a carreira por vício, que a criança estava em risco. Fofocas chegaram à escola de Tomás. Uma mãe de colega retirou o filho de brincadeiras com ele. Tomás chegou chorando: dizem que você e o Miguel são errados. Pedro e Miguel foram à escola. Reunião com direção,
Explicação calma sobre diversidade, leis portuguesas. A direção apoiou, promoveu palestra sobre respeito. A mãe preconceituosa pediu desculpas após conversa. A comunidade, em geral progressista, fechou com eles. Primavera chegou com flores de jacarandá roxas cobrindo Lisboa. O casamento foi marcado para maio, na quinta com vista para o Tejo. Simples, íntimo, Sofia, amigos, colegas, até a tia calada num canto. Tomás carregava as alianças, orgulhoso no seu fato pequeno. Pedro e Miguel trocaram votos emocionados. Prometo nunca mais escolher o medo. Só o amor. Prometo esperar, perdoar, construir contigo. Beijo sob aplausos e lágrimas. Sofia tirou fotos, feliz pela família ampliada. Anos depois, olhando fotos do Halloween fatídico, riam. Aquela campainha mudou tudo, dizia Pedro. Miguel apertava sua mão. O destino bateu à porta disfarçado de pirata. Tomás, agora adolescente, assumido bissexual, trazia namorada ou namorado conforme o coração, sempre apoiado. A família enfrentara preconceitos, distâncias, medos internos. Mas o amor, maduro e resiliente, vencera. Sob o céu de Lisboa, caminhavam os três de mãos dadas, prova viva de que o amor verdadeiro, mesmo tardio, encontra caminho. E no bairro de Alfama, as luzes das festas juninas brilhavam, celebrando não só santos populares, mas histórias de coragem, perdão e amor sem amarras. Porque no fim, o que importa é o coração que bate livre.